Saúde é coisa séria, esse é um ponto muito importante que você deve ter em mente quando você for pensar em mudar de país. Vamos então, ao longo desse vídeo, ver quais são os países aí que têm o melhor sistema de saúde para os estrangeiros e quais são os países que têm os piores sistemas de saúde para os estrangeiros. Vem comigo? Os gastos com saúde podem representar aí uma grande parte do seu salário no final do mês. A gente nunca sabe aí quando vai acontecer um acidente ou alguma doença grave. Então, se você vai mudar de país, você precisa prestar muita atenção em como funciona o sistema de saúde do país para onde você está pensando em morar. Porque sim, existem alguns países que oferecem muito mais vantagens para você quando você estiver doente aí, ou também relacionado à cultura aí, você tem uma cultura bem mais flexível. Então, esse ponto aí é muito importante que você analise antes de você mudar. Entre os países aí que oferecem o melhor sistema de saúde para os estrangeiros, a maior parte deles está concentrada na Europa. Mas a gente encontra aí outros países em outros lugares do mundo que você nem imaginava. Então, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou falar de todos esses países e você vai ficar surpreso com alguns deles. E você já viu, né, que aqui a gente traz as melhores dicas para você que mora ou pensa em morar no exterior. Então já aproveita, se inscreve aqui no nosso canal e fique por dentro de todo o nosso conteúdo. Na Europa existem alguns países aí que são pioneiros. Vou falar aqui para vocês a lista deles: Islândia, Noruega, Luxemburgo, Dinamarca, Áustria, Alemanha, Finlândia, Suíça, Mônaco e Montenegro. Bom, tem essa lista em mente aí que eu vou falar um pouco mais sobre esses países. Por exemplo, na Islândia, na Noruega e em Luxemburgo, se você estiver trabalhando para uma mesma empresa aí há mais de um ano e se você precisar ficar afastado do emprego aí por até 2 meses, você tem a vantagem de ter 100% do seu salário garantido durante esse período. E se você tiver aí mais de 5 anos de empresa, você tem direito ao dobro, então são 4 meses com 100% do seu salário. E em certos países ele é até estendido. Na Noruega você pode ficar até 1 ano e em Luxemburgo até 1 ano e meio com 100% do seu salário. Mas é claro que tudo isso aí é muito bem controlado pelo governo, né? Existem pessoas que vêm até a sua casa aí para ver, né, se você está realmente doente. Tanto o empregador também, ele precisa continuar aí vendo com você, né, como que tá evoluindo a situação. Então tem um controle aí por trás disso. Essa é uma ótima vantagem aí, né? Porque, como eu disse, a gente nunca sabe o que pode acontecer aí. A gente pode ficar doente e precisar ficar afastado do emprego. E imagina, né? Você ficar sem o seu salário aí, isso impacta bastante na nossa vida. Mas isso aí parece tudo muito bom, né? Mas você tem que ter em mente que tudo tem uma contrapartida, né? Em contrapartida, esses são os países mais caros para se viver, né? Onde tem o custo de vida mais caro, onde também tem aí os salários mais elevados. Então, tudo aí é relativo, né? Você vai pagar mais também, é um dos locais aí que você vai pagar mais impostos no seu salário, mas você tem isso aí tudo de volta para você, né? Caso você precise um dia, você tem sim direito aí de ter esses benefícios. E os outros países europeus que eu mencionei aí, eles não têm uma garantia de 100%, pode até chegar a 100%, mas não chega, nem todos chegam a 100%. Vai ter aí entre 70%, 80%, 90% de cobertura do seu salário, vai depender da situação e do país, mas isso aí já é uma coisa muito boa, né? E como eu falei do começo desse vídeo, eu não vou falar apenas da Europa aqui, mas também de outros lugares. E um desses lugares é a China. Na China você pode ter até 3 meses de licença sem precisar comprovar aí que você trabalhou por um tempo determinado. E esse período aí pode até ser maior, dependendo da empresa que você está trabalhando. Porém, esse é o seu direito. Mas o que vem aí depois é que não tem uma lei que vai dizer aí quantos % do seu salário você vai receber. Isso é algo que você vai ter que discutir diretamente com o seu empregador. Outros países aí que têm benefícios parecidos também é a Bolívia, o Egito, que você tem até 6 meses com 70% do seu salário. Ou então a Indonésia também, que você tem até 4 meses, né? Você recebe entre 70% e 100% do seu salário, dependendo do caso. E agora você pode falar assim, mas isso nem é tão significativo assim. Mas eu vou falar pra você que se você já ficou doente e ficou aí pensando como é que você vai pagar as contas no final do mês, porque você não tá trabalhando e não tá recebendo 100% do seu salário, fique atento, hein? Porque quando você mora no exterior, as coisas são ainda mais complicadas. Como eu disse que eu ia falar dos países que são muito bons aí, que tem uma boa cobertura, vou falar também dos piores países aí. Em países aí que é bem mais complicado você ficar doente. Por exemplo, os Estados Unidos, a Índia e o Japão, você não tem nenhuma lei aí nacional que vai dizer quantos % do seu salário você deve receber quando você estiver afastado. Geralmente o que acontece é que em alguns países você tem o teto aí para você ter uma ajuda salarial do governo. Então, se você depassar isso, se passar desse valor,
você não tem ajuda nenhuma. Nesses países, geralmente o que acontece é que no momento do contrato, né, da assinatura do contrato, você vai discutir com o seu empregador. É muito importante que você tenha isso em mente, que você discuta com o seu empregador quais são aí os benefícios que você pode ter durante o período que você ficar doente aí, né? Quantos % do seu salário você vai receber no período que você ficar doente. Nos Estados Unidos, por exemplo, não tem uma lei nacional aí que vai estipular a porcentagem, mas existem leis estaduais aí, vai depender de cada estado que você vai trabalhar, que vão ter leis aí que vão dizer aí que você tem direito, né, entre 3 e 7 dias de licença médica anuais. E o que acaba acontecendo nesses países aí, que são conhecidos por serem países onde as pessoas trabalham bastante, é que as pessoas acabam tendo que usar os seus dias de férias para poder cobrir aí em algum momento que elas fiquem doentes. E olha, existem alguns países que costumam atrair estrangeiros, mas que eles não têm um sistema de saúde tão bom assim. Um deles é a Irlanda. Na Irlanda, por exemplo, você tem direito a 3 dias de licença médica paga. Na Austrália, você tem direito a 10 dias de licença paga. Em Singapura, você tem direito de até 14 dias de licença médica paga. O que vai influenciar muito tudo isso também é a cultura do país aí. Existem países aí em que a cultura, né, da família aí, de ter as pessoas próximas, ela é mais presente. E existem outros países aí que as pessoas são mais afastadas, né? São mais cada um por si. Na Índia, por exemplo, apesar das pessoas trabalharem bastante e não terem aí, né, uma lei nacional que vai estipular sobre essa porcentagem do salário, as pessoas lá, elas são bem mais, assim, elas se preocupam mais com as outras pessoas, né? Então, se você conversar, talvez, com o seu empregador, ele vai aí acabar te acordando alguma coisa, né? Diferente de outros países aí que trabalho é trabalho, família é família, e tem países aí que não vão ligar muito para isso, né? Se você tá aí com algum problema pessoal, né? Algum problema na sua família, que você precisa tirar alguns dias para cuidar de alguém que tá doente, um filho que tá doente, tem empregadores que vão ser aí mais flexíveis e que vão te proporcionar aí condições, né? Para você continuar cuidando dessa pessoa, mas que você continua tendo aí alguma porcentagem do seu salário. Mas existem locais aí, existem empregadores que não tem discussão, né? Trabalho é trabalho, família é família e cada um com seus problemas. Então a minha dica para você é que antes de você se mudar de país, você descubra mais como funciona a cultura local, como funciona aí o trabalho no país que você vai morar, porque isso aí vai impactar bastante na sua vida. E pense também no seu contexto familiar, né? Na sua saúde também. Se você é uma pessoa que tem aí uma saúde um pouco mais frágil, se você utiliza remédio aí de forma contínua, você precisa de um acompanhamento médico contínuo, ou alguém da sua família, né, que tem alguma doença, que precisa aí você precisa estar disponível para essa pessoa caso aconteça alguma coisa. Fique atento aí nesses países que são mais inflexíveis, né? Porque pode não ser uma boa opção para você. E se você chegou até o final desse vídeo, é porque esse assunto interessa a você. Então eu recomendo que você se inscreva aqui no nosso canal, continue nos acompanhando, porque a gente vai postar muito mais dicas que vão ajudar você aí no seu cotidiano no exterior. Eu vou ficando por aqui e vou deixar para vocês aqui esse vídeo que vai ajudar muito a sua vida no exterior. Um abraço e até a próxima!